Quando eu for falar com vocês de metabolismo aeróbio, eu vou me basear no consumo máximo de oxigênio, que é uma variável que representa muito bem a condição cardiorrespiratória. E na equação de Fick, ele fala o seguinte, ó, a minha capacidade de absorver oxigênio vai depender de duas variáveis, do débito cardíaco e da diferença arteriovenosa de oxigênio. Eu adoro essa equação, porque ele está dizendo o seguinte, olha, a capacidade de uma pessoa em absorver oxigênio, que é o que significa consumo máximo de oxigênio, capacidade máxima de absorver oxigênio em nível muscular, vai depender do débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? A capacidade, o débito cardíaco, ele apresenta a capacidade funcional do meu coração. Ah, não ficou legal isso. O débito cardíaco, ele indica a capacidade do coração bombear sangue para a musculatura em atividade. E essa capacidade do coração bombear sangue para a musculatura em atividade vai depender da frequência cardíaca e do volume sistólico ou volume de ejeção. Então, o débito cardíaco ele é calculado pelo produto da frequência cardíaca vezes volume sistólico. Então, simplesmente assim, em repouso, um cara de em torno de 70, 80 quilos, que tem uma frequência cardíaca de repouso de 70 batimentos, ele, em geral, vai ter em repouso um volume de ejeção ou volume sistólico de 70 ml. Se eu multiplicar 70 batimentos por 70 ml, vai dar 4.900 mililitros, ou aproximadamente 5 litros. Então, um adulto em repouso apresenta um débito cardíaco que gira em torno de 5 litros de sangue por minuto. O coração de uma pessoa adulta em torno de 70, 80 quilos tem a capacidade em repouso de bombear 5 litros de sangue por minuto. Quando o cara é bem condicionado, tem esse mesmo cálculo. Eu sou bem condicionado aerobiamente, esse cara começou a treinar, começou a fazer exercício que envolva o estímulo aeróbio, ou não, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Ele diminui a frequência cardíaca de repouso e aumenta, porque o coração fica mais forte, graças ao treinamento que ele fez, aumenta o volume de ejeção. Então, imagina um atleta aí de desempenho de provas de longa duração que apresenta uma frequência cardíaca de repouso de 50 batimentos por minuto e um volume sistólico em repouso de 100 ml. Se multiplicar um por outro, vai dar os mesmos 5 litros. Com a diferença que tem um coração forte, que é poupado, precisa bater só 50, enquanto o Hugo aqui vai ter que bater 70, porque ele tem um volume sistólico muito maior. Então, o débito cardíaco é a capacidade que o coração tem de bombear sangue a cada minuto. Em repouso, 5 litros. E a diferença arteriovenosa é a capacidade que o músculo tem de absorver o oxigênio que está sendo fornecido pelo sangue bombeado pelo coração. Então, eu brinco que a equação de Fick, que diz que o consumo máximo de oxigênio vai depender do débito cardíaco, da diferença arteriovenosa de oxigênio, eu faço uma analogia, e vocês me desculpem um exemplo, com alguém que arrumou um namorado ou uma namorada em outra cidade. Então, o Guilherme ou o Ian arrumou uma namorada lá em Monte Azul. Falei em Monte Azul porque teve a Isabela agora, que é de Monte Azul, que defendeu o TCC. Então, o Ian arrumou uma namorada lá em Monte Azul, e a possibilidade dele namorar em Monte Azul vai depender de duas questões. De como ele vai chegar em Monte Azul, né? Se ele vai com o carro dele, se ele vai de carona, se ele vai de ônibus, se ele vai de trem, entendeu? Então, isso é o débito cardíaco. A forma como ele vai chegar em Monte Azul é o débito cardíaco, ou seja, a capacidade do coração bombear sangue para levar o oxigênio para a musculatura em atividade. Isso depende, o consumo de oxigênio depende desse oxigênio chegar lá na musculatura. Mas não adianta o Ian, o Carlos ou o Guilherme chegar em Monte Azul se ele não encontrar a menina lá. Não vai adiantar. Então, além de eu chegar em Monte Azul, eu preciso encontrar a pessoa que eu fui procurar. E isso vai depender, então, da capacidade do meu músculo absorver esse oxigênio. Por que eu estou
demorando tanto para dar essa explicação? Porque o consumo máximo de oxigênio de crianças é muito bom. O metabolismo aeróbio de crianças e adolescentes, que são ativos, é muito bom. E qual que é a variável que torna o consumo de oxigênio de crianças e adolescentes bons? E isso indica que elas têm um metabolismo aeróbio eficiente. Qual é a variável? Pela equação de Fick, eu diria o seguinte, que o grande diferencial que torna o metabolismo aeróbio de crianças e adolescentes eficientes é a diferença arteriovenosa de oxigênio. Por quê, Hugo? Porque é o seguinte, especificamente a criança, ela tem um coração menor e por isso ela tem um volume sistólico menor. Para compensar o volume sistólico menor, ela tem uma frequência cardíaca mais alta. Então, é complicado você monitorar a frequência cardíaca de crianças e querer comparar com o comportamento adulto. Por quê? Porque crianças sempre apresentarão uma frequência cardíaca mais alta que o adulto, porque esse comportamento tenta compensar o menor volume sistólico que ela tem. E mesmo aumentando a frequência cardíaca para compensar o menor volume sistólico, o débito cardíaco de crianças, ou seja, a capacidade das crianças, do coração das crianças, bombear sangue para a musculatura em atividade, é menor quando comparado com adolescente e adulto. Então, o que faz as crianças apresentarem eficiência no metabolismo aeróbio? É a capacidade de absorver com maior eficiência o oxigênio que é oferecido pelo bombeamento do coração. Então, o metabolismo aeróbio de crianças e adolescentes é eficiente porque eles têm uma maior capacidade, comparado ao adulto, de absorver o oxigênio em nível muscular.